quente, quente, muito quente. Mata Atlântica que varia bastante, né? Já que ela pega praticamente o Brasil, praticamente não, ela pega o Brasil de norte a sul, então ela vai variar. Pantanal tem um clima mais quente, o Cerrado também é quente, ficou faltando aqui do Pampas, está lá embaixo, né? O Pampas é localizado no sul, então essa minha amiga que mora em Curitiba, opa, voltou aqui. Essa minha amiga que mora em Curitiba tá gelado lá, fica inclui, né, o bioma de Pampas, que tem como clima aí o clima subtropical. Ele é mais friozinho. A gente sabe que aqui no Brasil, né, o país tropical, não tem um super frio, não tem uma neve, eu ia amar ter neve aqui. Mas seria a região mais fria aí, né, o clima mais frio que a gente tem. Por esse motivo, né, a gente viu, vou até voltar aqui, ó, que quanto mais distante do Equador, né, tanto em direção a norte quanto em direção ao sul, mais frio vai ficando e, consequentemente, menor a biodiversidade. O que é biodiversidade mesmo, pessoal? Diversidade de espécies. Perfeito, diversidade de espécies. Então, lá nessa região dos Pampas, nesse bioma dos Pampas, a gente não vai ter uma grande diversidade aí de vegetais, nem uma grande diversidade de animais. Claro que tem, só que é diferente, não dá para comparar com a biodiversidade da Amazônia, por exemplo, beleza? Então, aqui, a principal vegetação que tem lá são as gramíneas, ou seja, esses campos bem rasteiros, né? Outro nome que a gente pode dar aí para os Pampas são campos sulinos, é um nome que pode aparecer. Porque fica no sul e parece campo, né? Parece um campo de futebol, essas gramas. Eu não estou assim muito feliz, não estou assim muito tranquila para falar de futebol nesse momento, então eu vou falar só do campo de futebol, beleza? O campo de futebol é caracterizado por ter essa grama, e aí os campos sulinos são chamados assim porque a vegetação predominante são as gramíneas, essa grama aqui, tá bom? A professora quer dizer, então, que não tem árvores no sul do país? É claro que tem, inclusive Curitiba, né, que minha amiga mora lá, que eu amo aquela cidade maravilhosa, tem grandes parques ecológicos, né, você chega lá, dá para os cachorros ficarem brincando e tudo mais, só que geralmente essas árvores maiores estão associadas aí onde tem mais água, região perto de rio, perto de lagoa, perto de cachoeira, que lá tem grandes cachoeiras também, beleza? Quando eu falo que a vegetação predominante é gramínea, não quer dizer que ela é a única, não quer dizer que ela é exclusiva, mas é a maior parte. Tudo bem? Tranquilinho. E aí, já que a gente está falando de um campo mais limpo, né, que tem menos árvores de grande porte, predominante aí das gramíneas, a principal ameaça aqui vai ser a pecuária, porque é um ambiente propício aí para pastagem, né? Então, se a gente fala do churrasco gaúcho, até aqui em Minas Gerais tem churrasco do gaúcho, restaurantes do gaúcho, assim, porque é uma região que tem muita produção de carne, por conta dessa característica do bioma e também pelo desmatamento e tudo mais que a galera sempre faz, tá bom? Poucas informações dos Pampas, professor, poucas informações. Como ele tem pouca biodiversidade, não tem muita coisa para a gente falar dele, não. Mas aí está ele representado. Dúvidas aqui sobre os Pampas ou os campos sulinos, pessoal? Professora. Sim? Tem algum país que é Pampa ou é só no Brasil? Não, tem outros países também. Vou voltar aqui para o nosso bioma mundial. Olha só, aqui os pampas são representados aí por campos de regiões temperadas, né? Se a gente fosse falar de biomas mundiais, ele ia chamar campos de regiões temperadas, que é uma região fria, mas nem tanto quando comparado com os polos aqui. Então, são esses campos. E repara aqui que tem campos também nos países da América do Sul, acima do Brasil. Eu tenho pampas aqui nos Estados Unidos, tenho pampas na Ásia também, que seriam esses campos. Campos caracterizados por uma temperatura um pouco menor e a vegetação caracterizada por gramíneas. Então, temos sim esses campos, né, esses pampas, em outros países que não sejam que não é o Brasil. Tá bem? E tem bastante, né, pelo que eu tô vendo aí. Tem bastante, não tem pouco não, né? Campos, florestas, são savana, a própria savana a gente vê em vários lugares aqui.
O único que é exclusivo nosso, como eu falei, é a Caatinga. Ah, professora, eu não posso comparar a Caatinga ao deserto? Não. Existem várias teorias que o destino da Caatinga vai chegar a ser um deserto em algum momento, né? O sertão vai virar mar. O contrário, né? Que ele vai virar um deserto, vai passar por um processo de desertificação, mas isso ainda não aconteceu. Característica do deserto, você vê aqui que está marcado de laranja, e você pensa, não, mas tem um deserto aqui, tem um deserto aqui. Os desertos a gente classifica aqui embaixo, também na América do Sul, não por um lugar quente, exatamente, mas por um lugar com pouca biodiversidade, incluindo a vegetação, com pouca mesmo, assim. E não é o que acontece na nossa savana, né? Que a gente tem lá as xerófilas, que são especializadas no ambiente seco, mas tem a sua biodiversidade. Belezinha? Agora, repare aqui, já que a gente está falando dos biomas mais gerais, repara que tundra e taiga, que está aqui representada de azul, a gente não tem aqui no Brasil. Isso porque são características de regiões muito frias mesmo. Porque aqui sim neva bastante, a gente fala do Alasca, por exemplo, neva bastante, então a gente vai ter vegetação, árvores, né, especializadas para aguentar essa neve. Os pinheiros, por exemplo. A professora já ouviu falar que tem pinheiro no Brasil, mas é um pinheiro bem diferente do pinheiro que a gente vê aí nos filmes, tipo aquele famoso antigo, Esqueceram de Mim, que sempre passa no Natal. Esqueceram de Mim mostra ele, né, em outros lugares, mas tem um dos filmes, ele está em Nova York, e mostra os pinheiros, né, que eles têm esse formato justamente para a neve não pesar e não quebrar as folhas. O pinheiro que a gente tem aqui no Brasil, ele é o contrário, né, o pinheiro do Paraná, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, ele é todo aberto assim para cima. Bom? Certinho, pessoas? Certinho. Beleza. Falando de pampas, pessoal, a gente fechou os 6 biomas oficiais, né? Quando eu falo oficiais, é porque está lá na cartilha do IBGE. Quais são os biomas brasileiros? Amazônia, Pantanal, Pampas, Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. E foi esse que a gente falou. E os outros? Os outros são o que eu falei com vocês, é cótono, né? Regiões de transição, só que tem características muito específicas. São ecótonos metido à besta, digamos assim. Eu sempre falo que eles são metido à besta, porque ecótono a gente tem na transição entre qualquer bioma, qualquer 2 biomas. Mas esses aqui, eles formaram uma região bem delimitada, com características muito especiais, que podem sim cair na prova, cair no nosso Enem aí da mesma forma, assim como os outros biomas, como a Amazônia e tudo mais, tá? São os que a gente vai falar agora. Começando da mata de cocais. Olha só, a mata de cocais, ela fica exatamente entre a Amazônia, o bioma da Amazônia, e da Caatinga, ela está aqui bem nesse cantinho, né? Ainda pega um pouquinho do Cerrado, mas a característica, né, por ser um bioma de transição, é pegar bem a característica dos dois aqui, Amazônia e Cerrado, e Caatinga, desculpa. Então, você pensa, não poderiam ser biomas mais diferentes, né? A Amazônia, característica de um ambiente bem úmido, com as folhas bem largas, vegetação do tipo latifoliada, e a Caatinga, que é xerófila, né? Um ambiente seco, e tem as folhas bem atrofiadas assim. Então, são biomas muito diferentes. E essa mistura aí desses biomas deu um outro bioma mais diferente ainda, que é a mata de cocais. Ela recebe esse nome porque a principal vegetação aqui são os coqueiros e as palmeiras mesmo, tá? Você vê essa figura, mostra uma longa área aí dominada por esse tipo de vegetação. Coloquei aqui no cantinho, né, dificuldade de encontrar um animal bem típico dessa região, mas a gente vai ter essa ave, né, que é uma ave de caça. Repara aqui que no pezinho dela até pegou um coelhinho, tadinho do coelhinho. É uma ave de caça e outras aves também que conseguem se alimentar dos frutos dessa árvore, tá? O clima é uma mistura entre equatorial superúmido e o semiárido super seco. E a principal ameaça é o top 10 do Brasil, top 2, né, do Brasil, que é pecuária e agricultura, o desmatamento para liberar áreas para essas duas regiões, tá? Mata de cocais, embora seja bem legal, tenha características bem interessantes, ela não é tão frequente nas provinhas e nos vestibulares, não. Mas é legal da gente falar, até para a gente conhecer
parte aí do nosso Brasil. Um que aparece demais, que eu inclusive mandei, né, para a lista dessa semana várias questões sobre ele, é o manguezal. Por que que ele aparece tanto? Porque ele tem características muito únicas, né? Ele é caracterizado de regiões onde tem o encontro dos rios com o mar. E os rios com o mar, água doce e água salgada, essa vegetação que vai ficar ali vai precisar de adaptações para isso, muitas adaptações. Aqui a gente está vendo uma planta típica do manguezal, e o que vocês podem reparar nessa planta? O que ela tem de diferente olhando para essa imagem assim? As raízes, né? As raízes, perfeito. A raiz, ela faz tipo uma escora, né? E esse é o nome dessas raízes mesmo, raízes escoras. Às vezes, quando a gente tenta plantar alguma coisa em casa, eu sou péssima de plantar, mas enfim, minha mãe é ótima. E às vezes tem uma planta que está crescendo meio torta, assim e tal, aí ela põe uma escora para tentar deixar aquele caule mais retinho. A ideia dessas raízes escoras aqui no manguezal é isso. Porque esse ambiente aqui é muito úmido, fica com essa água o tempo todo. Ao contrário do Pantanal, que enche, esvazia, aqui é muita água o tempo todo, porque é justamente o encontro do rio desaguando ali no mar. Então, é uma região muito lamacenta, né? O solo que essas plantas têm para se fixar, ele está muito úmido, ele tem muita água. Então, essa escora ajuda essa planta a se fixar no solo, tá? Mas não é a única adaptação que tem dessas raízes, dessas plantas aí. A gente tem, aqui não está representado na foto, mas tem algumas plantas que têm raízes que a gente chama de pneumatóforas. Nossa, mas que nome diferente! Pneumatóforas. Pneumo significa o quê? A gente já ouviu alguma coisa que tem, a gente já não ouviu falar em pneu. Sim, a natureza é perfeita demais. Ela pensa em tudo, né, Cadide? Eu acho incrível. Corpo humano também, que a gente vai estudar um pouquinho, é sensacional. Você pensa assim, tudo está bem relacionado, assim, é muito bem feito, né? Pneumatóforo. Pneumo lembra o quê, pessoal? Pneu de carro? Isso, pneu de carro serve também, tá? Exatamente, nosso criador. O pneu de carro também serve, que o pneu de carro a gente precisa colocar ar lá dentro, né? Pneumonia é uma doença que está associada aos pulmões, ao ar. Então, o pneumo tem relação com ar, tá? E aí você pensa, e o que a planta tem a ver com isso? É porque como esse solo aqui está muito cheio de barro, muito cheio de água, a planta ela não consegue absorver esse ar do solo da melhor forma possível. Então, esses pneumatóforos, a raiz desse tipo, vai ser como se fosse canos que ficam apontados para cima, para que essa planta, essa raiz, tenha acesso ao ar, ao oxigênio do ar mesmo, já que o oxigênio do solo está mais difícil dela pegar. Então, quando vocês virem esse nome, pneumatóforo, são raízes especializadas em captar oxigênio do ar, porque geralmente a raiz pega o oxigênio do solo, que é onde ela está enterrada, beleza? E esse tipo de planta, esse tipo de raiz, vai aparecer só no manguezal, tá? Professora, você falou de escora, falou de pneumo qualquer coisa, e essa alófita aqui, você não falou da adaptação alófita até agora. A alófita, pessoal, é uma adaptação à quantidade de sal, tá? Sal, como assim sal? Se o manguezal ele fica no encontro do rio com o mar, aqui a gente está com uma água salgada. Mesmo que o mar dê o rio dê uma equilibrada ali, o sal prevalece, né? E o sal não faz bem para os seres vivos, né? A gente sabe que a gente ficar comendo muito sal, traz vários prejuízos à saúde, e isso é a mesma coisa para as plantas. A planta não quer ficar enchendo de sal, isso não faz bem para ela. Então, essa vegetação alófita são vegetações adaptadas a um ambiente que tem essa água salgada. E o que ela faz? Que adaptação é essa? Ela tem o que a gente chama de glândulas de sal. Uma glândula de suor faz o quê? Glândula de suor, glândula sudorípara. O que as nossas glândulas de suor fazem? Resfria um corpo.
Resfriam o corpo, perfeito. Resfria o corpo liberando água, né? Liberando água na forma de suor. Então, a glândula de sal, ela vai liberar esse sal. Esse sal que é absorvido ali pelas raízes, porque as raízes estão em contato com essa água salgada, vai ter vários pontos na planta que vai ter pequenos orifícios para que esse sal seja expulso de dentro da planta, porque esse sal não pode ficar dentro do corpo dela, tá? A glândula sudorípara, ou qualquer glândula exócrina que a gente fala, ela vai produzir e liberar uma substância. No caso da glândula de suor, ela libera o suor para ajudar na resfriação, no resfriamento aí do nosso corpo, beleza? A glândula halófila, a glândula de sal, libera sal para que esse sal não faça mal ao corpo da planta. Tudo bem? Alguma dúvida? Certinho? Aqui eu coloquei vários climas diferentes, porque esse manguezal é onde encontra, de novo, o rio com o mar. Então, onde aparece o mar aqui, né? Aqui a gente está no Oceano Atlântico, tem rios desaguando, então tem formações de manguezal. Por isso o manguezal, ele aparece como clima, né, característico do semiárido, lá da Caatinga, tropical, da Mata Atlântica até o subtropical, lá dos Pampas, tá? A principal ameaça aqui, olha, não vai ter agricultura e pecuária, tem até um pouquinho também, mas a principal não vão ser essas, vai ser a extração de animais, de vegetais, principalmente de animais que vivem ali nessas regiões. Muitos animais usam o manguezal como abrigo, então a gente tem ali caranguejos, tem até peixes que chegam nos manguezais para colocar os seus ovos, então são animais que vem ali o manguezal, essas raízes, né, que formam essas escoras, parece uma grade ali, para se proteger. E aí o ser humano, né, bichinho difícil esse, ele sabendo disso, esses animais estão indefesos ali, ele chega e faz a extração de peixe, extração de caranguejo, camarões também, até aves, né, coloquei aqui uma ave representante que faz o ninho ali nessas árvores, e essa, então, seria a principal ameaça. Uma segunda ameaça, que já apareceu em algumas questões que eu vi, fala-se muito, é a questão do lixo, né? O lixo é um problema mundial, para não falar universal, né? Já que a gente está levando lixo agora até para fora da Terra, né? O lixo espacial aí. E o manguezal ele vai ser muito atingido por esse lixo. Por que vocês acham que o manguezal sofre bastante com o lixo? Todos os biomas sofrem, mas por que o manguezal em especial? Por conta do contato dele com o mar? Perfeito. Perfeito, contato com o mar, né? Eu estava vendo um estudo sobre o quanto que a pandemia, com todas as suas consequências terríveis, uma delas também é uma consequência ambiental, né? O descarte incorreto de máscara vai parar no mar. Tem uma praia dos Estados Unidos, se não me engano, que foi encontrado mais máscaras descartáveis lá do que copo descartável. Então, seria um outro problema aí da pandemia, um problema ambiental. E o mar está cheio de lixo, leva esse lixo para o manguezal. Os rios também estão cheios de lixo, porque o esgoto é lançado nos rios. Qualquer lixo que chega no rio, ele vai desaguar ali no mar. Então, o manguezal ele recebe, né, lixo dos dois lados. Do rio que está chegando, do mar que está ali, da praia que está ali perto também. Então, é muito lixo e esse lixo está prejudicando seriamente os nossos manguezais. Certinho? Sim. Beleza. Aí, agora, para fechar mesmo, a gente tem a nossa mata de araucárias, que fica ali na região do sul. Esse é o pinheiro do Paraná, que eu falei com vocês. Se a gente compara esse pinheiro com um pinheiro típico, um pinheiro do Canadá, um pinheiro dos Estados Unidos, ele nem parece um pinheiro, né? Aquele pinheiro, aquela árvore de Natal que a gente imita aqui no Brasil, a árvore de Natal, que é o pinheiro, ele é um cone assim mesmo, né? Porque quando a neve cai ali, a neve não vai quebrar as partes superiores, ela não tem esse galho nas partes superiores, ela vai, tipo, deslizando para não prejudicar essa árvore. Mas esse é o nosso pinheiro, é a nossa gimnosperma, né, que seria esse grupo de plantas aí que tem os pinheiros. É chamado pinheiro do Paraná porque a principal
não sei nem se é o principal, mas ele é muito encontrado no Paraná, mas não é só lá. Todos os 3 estados do sul e também em São Paulo, ali na região da Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão, a gente vê várias araucárias, que são essas árvores bem bonitinhas aí. Beleza? É uma árvore de um clima. É lindo, né? Eu acho muito fofa ela. Nossa, maravilhosa. É Achei daqui que é uma das mais bonitas que eu vi até agora. Ah, que bom. É daqui que saem aqueles cones. Vocês lembram quando o pessoal pintava aquele cone de Natal para enfeitar Natal? É as pinhas, na verdade, que tem uns negocinhos assim. Aí pintava aquela pinha para enfeitar de Natal. A pinha vem aí desse pinheiro do Paraná. Eu gosto muito também, acho lindo. Lindo, lindo, lindo. É uma planta de um ambiente mais frio, então a mata de araucária está localizada no clima subtropical, né? Lá do sul e pega um pedacinho ali de São Paulo, bem no inicinho ali de São Paulo, beleza? Principal ameaça é o desmatamento, né? Porque embora a gente goste muito, ache ela linda, maravilhosa, o povo fala, não, acho que eu vou tirar daqui para plantar outra coisa, né? Então a principal ameaça é o desmatamento, que é retirar essas araucárias aí. Tá bom? Chama mata de araucárias porque a vegetação predominante são essas araucárias, esse pinheiro do Paraná. Pinheiro do Paraná e araucária é a mesma coisa. Mas não é a única. Você vê aqui que tem outras plantas diferentes, porque não tem esse negócio de único na biologia. Biologia não é uma ciência exata. É uma coisa que eu sempre gosto de falar. Mas é a predominante, é o que mais aparece. Assim como as gramíneas lá dos campos sulinos, dos pampas. Essa mata de araucária tem alguma mistura com a dos pampas? Tem sim, ela se encontra com os pampas, né? Porque elas são localizadas muito perto. Repara aqui que a gente tem umas gramíneas características dos pampas. Então, a mata de araucária, se a gente olha aqui no mapa, ela está do ladinho do pampa. Ela seria exatamente a transição dos pampas para a Mata Atlântica. Então, ela tem características muito marcantes dos pampas, sim. Perfeita colocação. Alguma dúvida, meus amores? Não. Com isso, a gente fechou todos os nossos biomas e pseudobiomas aí do Brasil, tá? São os principais. Eu até coloquei um mapinha, vou disponibilizar esse material para vocês, dos biomas mundiais, só para a gente ter uma referência, se localizar ali. Mas na nossa prova, né, Exame Nacional do Ensino Médio, não caem esses outros não, tundra, taiga, essas coisas. A gente foca bem no nosso Brasilzão mesmo. Tem algum assim que vocês querem que passa novamente? Alguma dúvida sobre qualquer um deles que vocês estão lembrando agora? Ou por enquanto não? Se não tiver dúvida agora que às vezes a gente acha, agora eu não estou lembrando de dúvida não tem problema não. Vocês podem me procurar toda vez que a dúvida aparecer, né? A gente vai treinar essas questõezinhas sobre esse conteúdo na monitoria e vocês fiquem à vontade para perguntar a qualquer momento, tá bom? Professor, o que é hotspot que fica escrito debaixo de alguma? O que é o quê? Desculpa. Aquele negócio o hotspot, sim, hotspot aqui tem no Cerrado e na Mata Atlântica, tá? Hotspots são pontos de atenção, tá? Tem esse nome em inglês porque ele é determinado por organizações internacionais. O que significa um hotspot? Significa que é uma área que está muito ameaçada, né? Que tem uma grande ameaça ali, tanto pode ser de agricultura, pecuária, qualquer ameaça que seja, significa um bioma que está desaparecendo. E, além disso, é um bioma que tem muitas espécies endêmicas, ou seja, espécies, animais ou plantas que são exclusivas daquela região. Com isso, se a região está desaparecendo, né, se o bioma está desaparecendo e essas espécies só vivem lá, se ele desaparecer de vez, acabou essas espécies. Então, essas unidades, essas organizações internacionais definem como ponto de atenção. Olha, tem que olhar para o cerrado, tem que começar a cuidar do cerrado com urgência, porque senão a gente vai ter espécies entrando em extinção que a gente nunca mais vai ver no mundo, beleza? No caso do Brasil, são 2. É o cerrado, que está bem degradado, e a Mata Atlântica, que está mais ainda, né? A gente tem aí menos de 7%
da nossa Mata Atlântica original. O Cerrado eu acho que é menos de 25%. Certinho? Então, qual é o nome que dá mesmo? hotspot. Não, é os animais específicos dessa região. Espécies endêmicas. Endêmicas. Deixa eu escrever aqui no... Onde que tá? Aqui, ó. Deixa eu escrever no chat. Olha, isso aqui dá para escrever, gente? Eu nunca vi isso. Ah, que legal. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Ah, tem o texto, mas usa o texto, seja esperto. Endêmicas. Nossa, eu não conhecia esse recurso. Aparece para vocês aí bonitinho? Olha só que ficou azul, né? Azul no azul. Fica difícil. Olha, eu não conhecia esse recurso. Que legal. Muito útil. Aqui, ó. Espécies endêmicas. Então, hotspot é onde tem muita espécie endêmica e onde a devastação e a ameaça é muito grande. Belezinha? Sim. Muito bom. Então, a gente vai dando uma olhada aí nesses biomas com muito carinho, né? Fazer as questões, tirar as dúvidas, tanto na monitoria, quanto aqui na aula, quanto pode mandar mensagem no WhatsApp também, para mim, não tem problema nenhum. Enquanto isso, enquanto a gente não tem dúvidas sobre os biomas, eu aprendendo a mexer com esse tipo aqui. A gente vai passar para o nosso próximo tema aqui, que são ciclos biogeoquímicos. Nome gigante. O que vocês acham que significa isso? Biogeoquímicos, ou pelo menos parte disso. Tem a ver com química, biologia na química, né? Tem a ver com química, perfeito. Biologia na química. Olha só, um ciclo. O que é um ciclo, pessoal? Qual que é a ideia de um ciclo? Já ia cantar Rei Leão de novo. Quando a gente pensa num ciclo, a gente pensa no quê? Tipo uma roda. Nascer, procriar e morrer. Exatamente, nascer, crescer, reproduzir e morrer, né? O ciclo da vida, né? E depois vem outra pessoa, nasce, cresce, reproduz e morre. O que você tinha falado, Thalita? Eu tinha falado que era tipo um círculo, uma coisa levando a outra. Tem a ver com círculo também, né? Então, esse ciclo da vida, que é o nascer, crescer, reproduzir e morrer, que a Jennifer falou, e esse círculo tem a ver com ciclo, é uma coisa que começa, tem um desenvolvimento e depois volta para começar de novo, ou para alguém começar aquilo lá de novo para você, né? Então, quando a gente fala de ciclo, a gente fala a química, a parte da química, é que a gente tem elementos químicos que passam pelos seres vivos. E além de passar pelos seres vivos, que bio significa vida aqui, né, os seres vivos, passam pelo gel. Gel significa aí terra, tá? Pelo ambiente. Então, eu estou falando de um elemento químico que vai fazer um ciclo. Um ciclo quer dizer que ele vai passar por fazer um círculo, né? A gente pode pensar nessa ideia do círculo, vai passar por várias etapas. Dentre essas etapas, por várias transformações, dentre essas etapas, tem um ser vivo ali relacionado e tem um ambiente também relacionado. Faz sentido se a gente pensar que o nosso corpo, ele é formado por vários elementos químicos que são obtidos aí da natureza, né? A gente viu lá em cadeia alimentar a decomposição. Na decomposição, o que acontece? Como que é a decomposição? Para que serve a decomposição? Que processo é esse? Eu achava que era para servir, tipo, é como se fosse alguma coisa pro solo. Eu achava que era isso. Como se fosse alguma coisa do quê? Para se decompor pro solo, tipo, Isso. a semente. Tá certinho, tu vai se decompor com o solo, né? A gente viu lá no Rei Leão, o antílope, o Mufasa falando com o Simba, né? Quando você morre, o seu corpo vira grama. E esse virar a grama significa que o corpo ali do leão, ele vai passar por decomposição e vai enriquecer esse solo, muito bem, para esse solo servir para
né, por caso nesse exemplo, a grama crescer. Então, a decomposição é a transformação da matéria orgânica, ou seja, dos seres vivos, em matéria inorgânica, que são sais minerais e água que ficam ali no solo. A grama, né, as plantas, os produtores, de forma geral, usam esses sais minerais, que é matéria inorgânica, e produz matéria orgânica, né? Ela vai fazer aí a sua fotossíntese, por exemplo. Beleza? Então, isso é um ciclo, né? Um ciclo da matéria que a gente fala. A matéria orgânica se transforma em inorgânica pela ação dos decompositores no solo, e a matéria inorgânica se transforma em matéria orgânica pela ação dos produtores. Tá claro esse conceito de ciclo da matéria para todo mundo? Tá. Beleza. Essa questão, quando a gente fala matéria orgânica, matéria inorgânica, tem vários elementos químicos envolvidos aí. Tem o carbono, por exemplo, que vai fazer a glicose, tem a água. Pensa só, a gente pega a água da onde? Vou até beber, porque só de falar de água me dá sede. De onde que a gente tira a água para a gente beber? Dos rios, Dos rios. Alguém falou outra coisa? nascentes. Poços artesianos. Torneira. Nascentes, poços artesianos, torneira, porque a Copasa vai disponibilizar essa água para a gente, ela vai ser tratada, de forma geral, lá da natureza, né? Um rio está na natureza, os poços artesianos é uma escavação ali para pegar a água dos lençóis freáticos que está abaixo do solo. Então, essa água vem da terra, né, digamos assim, e chega até das nascentes e chega até nós, né? E a gente vai usar essa água no nosso corpo. Nosso corpo é 70% água, é muita coisa. Água que a gente não produz, mas que a gente tira da terra. Aí está mais um elemento químico que faz parte do ciclo, né? A gente tem o ciclo da água. Ele passa no nosso corpo, depois ele volta para a terra, depois a gente pega ele de novo. Tá bom? Dos lagos também, o lago a gente vai pegar essa água lá para poder tratar e beber, beleza? Então, essa é a ideia geral de ciclo. É muito importante entender essa ideia geral de ciclo biogeoquímico, porque tentar decorar esses nomes aqui é furada, galera. Tipo assim, ai meu Deus, biogeoquímico significa o quê? Eu decorei tal coisa. Na biologia a gente tem que entender processos, né? O que uma coisa está levando a outra. E esses ciclos são processos. De onde veio a água, para onde ela vai, tá bom? A gente vai ver 3 tipos de ciclos importantes aqui para a nossa provinha. Não são os únicos, tá? São longe de ser os únicos, porque o corpo humano, né? O corpo humano não, o corpo dos seres vivos no geral, ele é formado aí por vários elementos químicos diferentes. A gente vai pegar aqui só 3 para exemplificar e que são os mais cobrados mesmo. São os únicos cobrados, na verdade, tá? Então, vamos lá. Vou começar pelo ciclo da água, porque a gente estava falando bem do nosso ciclo da água aqui, tá? Tá em espanhol, só porque eu gostei desse GIF aqui bonitinho. Tem 2 tipos de ciclo da água que a gente fala. É o ciclo curto e o ciclo longo. Aqui está sendo representado o ciclo curto, onde eu tenho basicamente a água mudando de estado físico, né? Eu tenho a evaporação da água lá dos rios, das nascentes, dos lagos, do mar, de tudo quanto é lugar. Essa água, na forma de vapor, nas camadas mais elevadas da atmosfera, ela vai condensar, porque ela vai se resfriar, e vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Quando ela passa para o estado líquido, ocorre a precipitação, que nada mais é do que a chuva, tá? Outra forma de precipitação poderia ser pedras de gelo, por exemplo, e até a neve. A gente fala que neve é a precipitação também, porque a neve são floquinhos ali de água que está ali dentro, beleza? Tanto quando a neve derrete, vira água também, tá? Então, ó, no ciclo curto da água, a gente tem evaporação, condensação e precipitação. É um ciclo, é um círculo que está sendo desenhado aqui, vários processos envolvidos, vai e volta para o mesmo lugar, a água, tá? Uma frase importante também da química, que ajuda a gente a entender esses ciclos biogeoquímicos, é aquela de, acho que era do Voltaire, se não me engano, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Vocês já ouviram essa frase? Lembram dela? Sim? Eu já.
Ela é perfeita para a gente entender ciclos biogeoquímicos. Nada se cria. Então, essa água que está dentro do meu corpo, ela não veio de ela não veio de qualquer lugar, né? Ela estava lá na natureza, né? Quando eu morrer, meu corpo vai ser decomposto e vai gerar mais água para outros seres vivos ali. Então, aqui, a chuva, ela não veio, ela veio das nuvens, mas as nuvens foram formadas vieram de algum lugar, elas foram formadas de alguma forma. Então, a água ela não é criada, ela é transformada ao longo desse ciclo aqui, tá? Agora, por que chama ciclo curto, professor? Chama ciclo curto porque aqui eu não estou falando da participação de seres vivos. Repare, eu falei que a água evapora, condensa e precipita. Apesar de ter umas árvorezinhas aqui desenhadas no fundo, eu não falei da participação das árvores, não falei da participação de nenhum ser vivo. Então, dessa forma, eu digo que o ciclo curto da água é um ciclo abiótico, ou seja, sem a participação de seres vivos. É real? Não muito real, né? A gente vive num planeta que tem muitos seres vivos e esses seres vivos fazem parte, sim, do ciclo da água. E aí, esse ciclo da água aqui, com a participação de seres vivos, em que eu considero a participação de seres vivos, eu vou chamar de ciclo longo, tá? O que acontece? Tem as mesmas etapas do ciclo curto, né? Evaporação, condensação, precipitação, mas tem a participação de seres vivos aqui também. Aqui, olha, para você ver, tem a infiltração que vai gerar água para esses poços artesianos, a gente vai tirar água de lá e vai beber. Os lagos, os mares, e aí os seres vivos, eles vão ter acesso à água através da bebida e da comida, que o alimento também tem água. E a gente vai liberar essa água através da urina, através do suor, através das fezes, e também o suor aqui é a transpiração. Então, as árvores aqui estão representando todos os seres vivos, porque tem a evaporação, que é a evaporação da água lá dos mares, dos rios, dos lagos e lagoas, evaporação direta, e essa evaporação da água que está nos seres vivos, eu chamo de transpiração, tá? Então, quando a gente está suando, a gente perde água pelo suor, na transpiração, e as plantas também fazem isso num processo chamado evapotranspiração, que é liberar a água pelas folhas. Lembra lá da Amazônia? A gente falou que a vegetação da Amazônia é do tipo latifoliada. Por que ela é latifoliada? Porque ela está associada a um solo muito úmido. Então, ela perde muita água pela evapotranspiração, formando os famosos rios voadores aí. Beleza? Então, essa transpiração junto com a evaporação, que já acontecia no ciclo curto, vão contribuir aí para a formação das nuvens que vão precipitar em chuva depois. Tranquilo até aqui, meus amores? Sim. Belezinha? E o ciclo do carbono, tá? Carbono também é um elemento muito importante para a gente. Por exemplo, a glicose que a gente obtém dos alimentos, batata, açúcar, macarrão, tudo mais, ela é formada de carbono, né? Vocês vão ver lá em química orgânica que tem carbono, oxigênio e hidrogênio na sua composição. E a gente usa essa glicose para quê? Para que a gente se alimenta? Energia. Gerar energia, perfeito. Esse processo de gerar energia a partir do alimento é chamado de respiração. Não confundam, a gente tem a respiração pulmonar, em que serve para a gente inspirar e colocar o oxigênio para dentro do nosso corpo e depois liberar gás carbônico. E a gente tem um tipo especial de respiração chamado respiração celular, que acontece em cada uma das nossas células. Essa respiração celular é que serve para produzir energia. Energia para quê? Energia para eu estudar, energia para eu me movimentar e energia para eu ficar fazendo nada. Se eu ficar aqui parada brincando de estátua, eu estou gastando energia. Por que eu estou gastando energia mesmo se eu ficar paradinha? Acho que porque você está se forçando a ficar parada. Forçando a ficar parado. E tem alguma coisa no meu corpo que não consegue ficar parado? Que fica mexendo o tempo todo? O cérebro fica mexendo o tempo todo. O que mais? Coração fica mexendo o tempo todo. Os órgãos estão trabalhando, né, nesse momento. O sangue está circulando perfeito. Então, mesmo se eu ficar paradona aqui,
O meu corpo está trabalhando. E eu preciso de energia para esse corpo trabalhar dessa forma. Eu preciso de energia para o meu cérebro, preciso de energia para o meu coração bater, para ele impulsionar o sangue de circular. Então, essa energia vem de um processo chamado respiração celular, que é usar o alimento que a gente come, o oxigênio que a gente respira e produzir energia a partir disso. Beleza? Além de produzir energia, produz também gás carbônico, como um resíduo, digamos assim, tá? E esse gás carbônico, ele não é legal de ficar dentro do meu corpo, não. Por isso, a gente vai eliminar na expiração. Então, recapitulando, lá na respiração celular, a gente usa o alimento e o oxigênio para produzir energia, que eu uso para fazer minhas funções vitais, e gás carbônico que vai ser eliminado. Tá? Dessa forma, a gente já falou de 2 processos aí que envolvem esse gás carbônico. O alimento, a glicose aqui que a planta produz, a planta enquanto produtora, ela vai fazer fotossíntese e vai produzir glicose e oxigênio. A gente se alimenta dessa planta, ou então a pessoa não gosta muito de comer planta, não. Se alimenta de algum animal que comeu a planta, e a gente incorpora esse carbono, né, no nosso corpo. A gente usa essa glicose no nosso corpo. Essa glicose, então, vai passar pelo processo de respiração celular e vai liberar gás carbônico. Então, aqui eu fechei parte do ciclo, né? Esse ciclo menor que eu fiz aqui. Então, a fotossíntese usa gás carbônico, as plantas usam o gás carbônico para produzir glicose. A gente usa a glicose e o oxigênio para produzir gás carbônico. Essa partezinha aqui tá tranquila? Alguma dúvida? Beleza. Aí, eu teria um ciclo do carbono ali natural, né? Só que tem uma parte desse ciclo do carbono que não é tão natural assim. O que acontece? Pela decomposição, de novo a decomposição, esse carbono ele vai fazer parte aí do solo, tá? Se essa decomposição ela for muito lenta, né, num processo super especial, que eu preciso de um ser vivo, que ele fica ali soterrado por uma rocha sedimentar, e essa decomposição acontece lentamente. Quando eu falo lentamente, eu estou falando de milhares de anos. E aí eu vou produzir essa decomposição da matéria orgânica, vai gerar o que a gente chama de combustível fóssil, petróleo, tá? Então, quando a Petrobras vai lá e escava no meio do oceano ou na terra mesmo, e achamos petróleo, a camada pré-sal, né, que é uma camada bem interna, assim, que foi formada há milhares de anos, que tinha bastante petróleo. Quando esse petróleo é formado, demora muito tempo. Quando a Petrobras acha esse petróleo, acha um petróleo que foi formado há muitos anos. Por isso a gente diz, pessoal, que o petróleo não é um combustível renovável, né? Os combustíveis fósseis não são renováveis. Ah, mas tem decomposição toda hora, mas não é qualquer decomposição que gera o combustível fóssil. É um processo muito demorado e o tanto que a gente gasta é muito mais rápido do que o tempo para ele ser produzido. Beleza? Aí agora pensem o seguinte, esse petróleo, esse combustível fóssil, né, tem esse nome que é um fóssil, né, formou através de um fóssil. Esse combustível estava lá enterradinho, né, então eu tinha essa quantidade de carbono enterrada. Eu vou lá e desenterro esse carbono, queimo no carro ou queimo na indústria e vou devolver esse carbono para a atmosfera agora na forma de gás carbônico. Esse é um processo artificial porque é ação antrópica, né? O homem que faz isso, e é responsável, é um dos principais responsáveis pelo aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera. Qual que é o problema de eu ter gás carbônico? Oi, desculpa, pode falar. Combustível fóssil é porque é resto de carbono? Sim, é o resto de carbono. O que acontece? Esse carbono do combustível fóssil veio da onde? Veio de um animal morto ou de uma planta morta que passou por decomposição. E essa decomposição gerou um fóssil. Esse combustível foi feito através desse ser vivo aqui. E nele tinha muito carbono. Beleza. Belezinha? Qual que é o problema de eu ter um excesso de gás carbônico aqui? Se eu peguei esse combustível fóssil, desenterrei ele, queimei e joguei mais gás carbônico aqui. Qual que é o problema disso?
excesso de gás carbônico na atmosfera? Causa poluição? Poluição. A poluição atmosférica ela vai ter vários impactos ambientais para a gente, né? A poluição por si só, de viver num ambiente poluído, é muito ruim, né? A gente vai ter aí chuva ácida, inversão térmica, vários processos que a gente vai ter uma aula para isso. Mas quando a gente fala do gás carbônico, especialmente, a gente está falando de um desequilíbrio ambiental chamado de aquecimento global, tá? Vamos falar de camada de ozônio também, José. Só que a camada de ozônio são outros gases que vão prejudicar aí a camada de ozônio. É assim, efeito estufa é uma coisa boa, mantém a temperatura da Terra quentinha. A intensificação do efeito estufa que gera esse aquecimento global. Então, gás carbônico na atmosfera é importante para a gente. Excesso é um problema. No caso da camada de ozônio, a camada de ozônio é uma camada que nos protege da radiação solar, é formada pelo gás ozônio. Quando eu destruo essa camada de ozônio, eu estou tirando essa proteção, tá? Então, recapitulando, o excesso desse gás carbônico na atmosfera provoca a intensificação do efeito estufa e isso é um desequilíbrio ambiental. Aí a gente vai ter derretimento das calotas polares, vai ter extinção de espécies, vai ter várias coisas. Tudo bem? É o que a gente tinha comentado mais cedo, né? A natureza é perfeita. Tá tudo encaixadinho, tudo bonitinho aqui. Se fosse só esse ciclo aqui, ó, fotossíntese, respiração, tudo encaixadinho. Quando o homem se mete no meio do negócio e resolve alterar essa natureza, né? Resolve aumentar, por exemplo, a produção de gás carbônico aqui na atmosfera, aí que a gente começa a ter problema. Até aqui tudo bem, meus amores? Tranquilinho? Beleza, a gente já fala. Eu falei que eram 3 ciclos, a gente já falou de 2. Confesso para vocês que o outro é maiorzinho, tem mais umas coisas, mas já deu para a gente clarear bastante aí. Pessoal, estou à disposição de vocês, tá bom? Vocês têm meu número, a gente se encontra uma vez só por semana, eu acho triste, né? Mas é o que tem para hoje. Então, boa semana para vocês, bom final de semana e até a próxima aula. Beijinho.